Bom dia a todos. Vamos lá, mais uma aula aí de Projeto UERJ, né? Vamos falar de história do Brasil e um pouquinho de história geral. Vamos lá? Bom, hoje eu vou compartilhar aqui o PPT com vocês, né? Para vocês assistirem a aula, acompanharem com o PowerPoint, certo? E conseguirem realizar a lista de exercícios. Vamos lá? Então, vamos começar com o Brasil Colônia, né? E a gente, na última aula, trabalhou a questão das plantations açucareiras, né? Que se estabelecem no Brasil a partir desse triângulo aqui, né? Esse tripé, que nada mais é do que uma agricultura, né? Uma monocultura agroexportadora, mas que se pauta na ideia de mão de obra escravo, né? Monocultura para exportação em larga escala e o uso de latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terras, né? A terra é fonte de poder e fonte de riqueza ao mesmo tempo. A gente vai ver que essa informação ela é super importante para algumas questões que a gente vai fazer hoje da UERJ, né? Porque a questão da terra, né? Tanto é a produtora da principal atividade econômica, que é a cana-de-açúcar, nesse momento, como também é instrumento de poder, visto que os latifundiários, os senhores de engenho, né, os empresários rurais, né, dessa chamada empresa açucareira, eles, na verdade, têm muito poder na sua região, né? E poder sobre os escravizados também, determinando o lugar de cada um nessa sociedade, certo? Então, eles compõem, inclusive, as chamadas câmaras municipais, que são instâncias locais de poder, né? Quando eu falo instância local, é no sentido de que eles, que são chamados de homens bons, né, são os que fazem as leis, são os que aprovam as leis. E, obviamente, né, se são os senhores de engenho, têm privilégios nessa sociedade, que é uma sociedade dita dualista e patriarcal, ora, as leis vão obedecer essa lógica, né? A lógica da legitimação e manutenção dos seus próprios privilégios enquanto latifundiários, né? É isso que a gente está vendo aí nesse período. Então, estou falando aí do século XVI, né? No século XVII, a questão dos holandeses, que a gente já estudou, a expulsão dos holandeses, né, fará com que essa população, especificamente do Nordeste e particularmente em Pernambuco, né, essa elite agrária de Pernambuco, que vive da cana-de-açúcar, vai perder. Vai perder por quê? Porque essa empresa holandesa de açúcar, que como a gente viu na semana passada, quando eles forem expulsos, né, eles levarão todo o investimento que eles fizeram emprestando dinheiro, né, junto aos senhores de engenho do Nordeste, eles vão levar esses investimentos embora e vão concorrer com o açúcar que eles vão empreender lá nas Antilhas, né, aquelas ilhas do Atlântico. Esse açúcar holandês vai concorrer com o açúcar brasileiro. Ora, se a Companhia das Índias Ocidentais, que é a empresa holandesa de açúcar, né, eles têm dinheiro para investimento, para refino, para fazer o transporte desse açúcar para a Europa e vender para a Europa, ora, eles vão concorrer com o nosso açúcar, colocando inclusive o preço deles mais baixo. É o momento que a gente diz que o nosso açúcar brasileiro entra em desvantagem, né? Ou entra em decadência, entra em crise. Né? E aí vai ser necessário repensar a coroa portuguesa, né? A metrópole, repensar
que atividade seria agora, a partir desse momento, com a crise, né, do açúcar, interessante dentro do Brasil, né? E aí vem a chamada mineração. Mas não é assim, né? A história ela não é linear, ela não é toda desencadeadinha, né? Uma coisa desencaixa para outra encaixar. Os processos estão ocorrendo. Eu sempre gosto de marcar isso. É muito importante que a gente diga isso, né? Os processos estão se dando ao mesmo tempo. As coisas não são lineares, né? Não é muito mecânico. Em termos políticos, né? Eu sei que nós já tínhamos falado, mas eu acho que cabe aqui a gente marcar novamente, porque isso cai bastante na UERJ, inclusive, que esse sistema de capitanias ele é muito também, ele dá uma tenta dar uma dinamizada a partir do sistema de Seis-Marias, que são esses pequenos lotes em comparação aos lotes gigantes que eram as capitanias, né? As Seis-Marias são lotes que os donatários concedem a terceiros, né? Para que outros venham também ajudar esse donatário a desenvolver ali a capitania. Então, são pequenos lotes dentro das próprias capitanias. Você tem os governadores gerais, né? Que são esses administradores que esses sim têm ligação direta com o rei, mas eles estão aqui administrando a colônia. Junto a eles, né, esse poder central aqui do Brasil, né, governador-geral, nós temos o provedor-mor, o capitão-mor e o ouvidor-mor. Lembrando que o provedor é o que cuida das finanças, né? O capitão é o que cuida da segurança e o ouvidor o que cuida da justiça. Imagina acontecer alguma coisa nessa colônia e esperar que isso fosse levado ao rei, que fosse julgado em Portugal, né? Enfim, tratando das coisas, das questões legais, né? Do cumprimento, do regimento da justiça dentro da própria colônia. Então, é a figura do, né, um juiz, né, ou alguém que delibera aí sobre as leis que são feitas, né, pelos homens bons, mas alguém precisa julgar isso, e aí o ouvidor-mor entra no jogo, né? A cana-de-açúcar, como a gente viu, e aqui eu fiz questão de detalhar um pouco melhor, né? Ela tem como eixo econômico principal geograficamente o Nordeste, especificamente Pernambuco, né? Olinda na verdade, uma cidade importante para esses latifundiários, né? Você tem até hoje lá os grandes casarões, né, que remontam aí o poder, né, desses homens bons, dessa elite açucareira, né? A capital nessa época era Salvador. Sem dúvida, a gente sabe por quê, pela proximidade também, né? Você tem aí o escoamento da cana-de-açúcar, por um porto, né? E pela capital, a fiscalização, o trabalho administrativo nesse processo, tá? E também a entrada e chegada de escravizados africanos. Existe uma parceria com a Holanda, que a gente já viu, e essa parceria se dá no refino, no financiamento da exportação. Então, grandes empresários holandeses, inclusive bancando empréstimos, né? O Nassau, ele, como empreendedor em Pernambuco, né? Como expoente da Holanda ali em Pernambuco, vai fazer essa intermediação entre senhores de engenho, empresários do açúcar brasileiros e bancos, né? Empréstimos, financiamento para eles. Isso acontece no contexto de União Ibérica, que nós estudamos na semana passada, né, quando falamos de história geral, que é nada mais, nada menos do que uma grande crise sucessória em Portugal. Né? Você não tinha um sucessor do rei Sebastião que sumiu, né, na África, e uma lenda toda sobre isso, né, do sebastianismo, né? As pessoas ficaram sem saber o que tinha acontecido com o rei, né? O rei passou a ser uma figura meio santa, meio, né, Messias, meio seguido, uma coisa meio, muito sem ser muito explicada, né? E ele não deixa sucessores, né? Ele não deixa filhos para poderem assumir a coroa. O parente mais próximo é o rei Filipe, que é o rei da Espanha. Isso, a priori,
foi resolvido a partir dessa união dos países ibéricos. Então, Portugal estava sendo administrado temporariamente pelo rei Filipe, que era o rei da Espanha. Mas a Espanha tinha uma rixa muito grande com a Holanda, né? E a Holanda com a Espanha. Então, é justamente nesse momento que a Holanda se aproveita desse processo e invade o Brasil, né? Invade com seus investimentos, sua empresa açucareira, enfim. Porém, isso é muito interessante, os colonos brasileiros, né, os senhores de engenho brasileiros, viam na estadia dos holandeses no Nordeste alguns benefícios, né? Nassau, inclusive, transformou Recife, né? Transformou aquela região, modernizou, permitia, por exemplo, né, que existisse um certo respeito, uma tolerância religiosa ao protestantismo, né, a outros grupos que não são aí católicos, né? Então, isso era algo presente, né? Isso era algo que se via, e isso fazia vistas positivas, né, para os colonos brasileiros, até a expulsão dos holandeses, né? E aí a gente já sabe o que acontece, porque não dá para competir com essa empresa holandesa, que vai se instalar quando eles retiram os investimentos do Brasil, eles aplicam nas Antilhas. E aí o preço deles é muito mais convidativo do que o nosso preço, né? Eles tinham dinheiro, possibilidades para isso. E aí a gente se atrapalha nesse processo com a chamada decadência do açúcar brasileiro, beleza? Bom, a grande saída foi o investimento, né, na prospecção de ouro e metais, na extração de ouros e metais preciosos, que ocorre nessa virada aí do 17 para o 18. Só deixando claro que isso vai ser começado, né, vai ser iniciado aí a partir de expedições para o interior, né? Essas expedições, vão ser chamadas de entradas e bandeiras. Entradas são aquelas oficiais, né, que o próprio rei de Portugal enviava, né, mandava e autorizava que fossem feitas. E as bandeiras eram, na verdade, realizadas por particulares, aventureiros, né? Pessoas que iam por conta própria para o interior e desbravando aí para a região de Minas, né? Para a região de Mato Grosso, região de Goiás, tentando buscar aí ouro e metais preciosos. Porém, antes de ouro e metais preciosos, há de se destacar também a empreitada de bandeirantes buscando escravizar indígenas fugitivos, né, que durante o processo aí, do século XVI, né, mais ou menos, fugiam para o interior, né, saíram do litoral e fugiram para o interior. Então, a captura de índios é o primeiro momento de interiorização. E logo depois, um processo de busca de ouro e metais. E vira uma corrida, né? Uma corrida por ouro e metais. Inclusive estrangeiros, né? Os chamados emboabas, né? Como eram chamados estrangeiros, versus, né, os paulistas, os bandeirantes paulistas, que buscavam aí quem conseguia mais achar ouro e enriquecer a partir daí. Vamos lembrar que essa terra é da coroa, né? A coroa entende como dela. Então, ela também vai começar um processo de fiscalização e de tentar controlar bem essa prospecção de metais, né? Ela tenta começar a buscar instrumentos, construir instrumentos de controle dessa extração do ouro. Então, assim, designando impostos, né, como o chamado quinto, que era 20% de toda a produção, construindo, instalando casas de fundição, né, que são as chamadas casas que vão, na verdade, transformar esse ouro, essas pepitas de ouro, em barras de ouro para dificultar o contrabando e, principalmente, a grande sacada, né, da metrópole, ou seja, de Portugal, de transferir
a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Não, a capital não pode mais estar em Salvador, já que o eixo econômico agora está ali na região do Sudeste, está em Minas Gerais, especificamente. Né? Então, transferir a capital para o Rio de Janeiro significa facilitar o escoamento desse ouro para a metrópole, né? E facilitar o controle, a fiscalização desse ouro para Portugal, para que não se perdesse tanto assim, embora a gente saiba que algumas coisas foram, né, desvirtuadas aí no meio do caminho, né? O processo de urbanização em Minas Gerais, nas cidades, né, mineiras, ocorre e se dá de modo acelerado. O ouro é uma explicação para isso, tá? Só um minutinho aqui que está passando o vendedor do ovo, né? O tempo das aulas é uma beleza, aulas em casa, que rola de tudo. Então, vamos lá. E aí, com esse processo de urbanização, você pode imaginar que as pessoas enriquecem a partir do ouro, né? Surgem elites urbanas nas cidades históricas de Minas Gerais, né? Então, portanto, novos setores sociais aparecem. Os filhos, por exemplo, desses mineiros, né? Desses mineradores, dessa elite mineradora, esses filhos vão estudar onde, né? Eles vão se formar em direito, medicina, né? Lá nas universidades europeias. Tornam-se profissionais liberais e muitos deles retornam ao Brasil, né? E aí eu queria chamar a atenção para a questão das ideias. Você está em pleno século XVIII e o que está acontecendo na Europa? Na Europa, o que está acontecendo, né, são as chamadas ideias ou ideais iluministas, né? Existem influências dessa história geral que acabam reverberando nas mentalidades da sociedade, das elites brasileiras, principalmente. Então, muitos desses homens voltam, né, que estudaram lá fora, voltam muito influenciados. E nas ideias iluministas, você pensa um Estado liberal, né, as concepções de Estado liberal, de economias liberais que pensam em não intervenção. Ora, o Pacto Colonial é um grande exemplo de intervenção. O mercantilismo, que nós estudamos na semana passada, é uma política econômica onde o Estado intervém o tempo todo na economia, né? Onde o rei absolutista determina toda a produção, ele está muito envolvido e determinando, né, fechando segundo os interesses do próprio Estado, do próprio rei, né, da própria nobreza. Ora, esses ideais iluministas vão encharcar a elite mineradora, né? Vão aparecer com força. E ideais de liberdade, igualdade, propriedade, que são ideais, inclusive, né, de Locke, que é um pensador do século XVII, né, que vai falar de justnaturalismo. Quando a gente falar de filosofia, a gente vai falar um pouquinho dele, né, e dos impactos dessas ideias. Tipo, propriedade é sua, ninguém pode retirar. Então, aí você pensa um minerador que conseguiu achar ouro, conseguiu enriquecer, conseguiu acumular, né, sendo exigido demais em termos de impostos pela metrópole, a metrópole exercendo controle sobre isso, né? Aqui é o ideal de igualdade, né, que está sendo desrespeitado quando você pensa um pacto colonial, a desigualdade que existe entre a colônia e a metrópole, né? A liberdade individual que você não tem, né, por um modelo absolutista, um pacto colonial que interfere no ir e vir das pessoas, enfim. São concepções aí que vão de encontro, né, que vão em oposição ao que o pacto colonial está promovendo no Brasil, né? Então, vários questionamentos ao pacto colonial passam a surgir, passam a aparecer na colônia brasileira. Outra questão importante da história geral que a gente tem que destacar aqui é a Revolução Industrial, né? Que vai começar a dar seus prenúncios, né? Seu iniciozinho, né? Aí, a partir de 1750, na Inglaterra, que vem o Brasil como um grande mercado consumidor. A própria Revolução Francesa, né, a partir de 1789, também vai ter impactos não só no Brasil, como também na América Espanhola, né? E a gente vai ver isso, como é que isso vai se dar. Então, os impactos nas colônias na América
tanto as colônias espanholas quanto a colônia portuguesa, que era, no caso, a gente está falando especificamente do Brasil, vão gerar alguns questionamentos, algumas revoltas, né? A chamada Inconfidência Mineira, né? Que, no caso as elites mineiras estão encabeçando isso, que queriam separatismo do Brasil em relação à metrópole portuguesa. E também os impactos, por exemplo, no Nordeste, com a Conjuração Baiana, né? E também ali a Revolução do Haiti, né? Que pede a independência do Haiti em relação à França, por exemplo. Então, assim, muita coisa vai acontecer nesse século XVIII, né? E que são reflexos das questões que estão acontecendo na Europa. A gente sempre tem que fazer essa correlação aí, eu sempre deixo isso claro para vocês. Vamos falar um pouquinho desse período do século XVII, XVIII, né, que é muito marcado por revoltas. Tanto revoltas que são conhecidas como as chamadas nativistas, quanto as revoltas separatistas. Então, você vai ter revoltas que são de cunho local, ou seja, que estão tentando questionar, claro, a relação entre metrópole e colônia, mas num âmbito assim... Espera aí, só um minuto, galera. Num âmbito muito específico, né? A coroa portuguesa não está dando a devida atenção ao Maranhão, por exemplo. A revolta de Beckmann, né? Que são os irmãos Beckmann e Tomás, né? E discutindo como a coroa portuguesa está deixando o Maranhão, as elites maranhenses, né, a bel prazer, em termos de empréstimos, em termos de investimentos nessa região. A revolta dos emboabas. Emboabas, como eu falei para vocês, eram chamados os bandeirantes estrangeiros, né, os mineradores aí estrangeiros. Eles eram chamados assim, pejorativamente, inclusive, pelos mineradores paulistas, né, pelos aventureiros e bandeirantes paulistas. Então, é uma briga entre eles, que a metrópole vai ter que dar conta, né? A revolta dos mascates, que ocorre em Pernambuco, principalmente depois da expulsão dos holandeses, porque os senhores de engenho de Olinda, né, acabam brigando com os comerciantes de Recife. Acham que estão sendo assim negligenciados pela metrópole, esses senhores de engenho, em relação aos comerciantes de Recife, que, segundo esses senhores de engenho, estão sendo mais privilegiados, os comerciantes de Recife, né? Principalmente após a expulsão dos holandeses. Eles sentem saudade de Nassau, né? E você tem aí a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, que ocorre nessa cidade, né, das Minas Gerais, e que, na verdade, é um prenúncio da Inconfidência Mineira, porque, na verdade, eles estão começando a ficar muito, vamos dizer assim, eles estão ficando muito insatisfeitos com esse autocontrole da metrópole em relação a essa cobrança de impostos ferrenha em relação ao ouro, né? Então, aqui já começa a se questionar um pouco esse pacto colonial, mas isso só vai, na verdade, se concretizar em pedido de separação da metrópole, né, com a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, né, como é conhecido, em 1789. E nós temos aí a chamada Conjuração Baiana, que ocorre anos depois, né, e pós-Revolução Francesa, tá? Em 1798. Ora, vamos falar um pouquinho, e eu tinha prometido para vocês, nós falaremos hoje sobre as revoluções inglesas. A gente não vai aprofundar tanto, né, porque não chegamos a esse ponto na UERJ, mas é interessante que a gente saiba que são revoluções, né, as revoluções inglesas puritana e gloriosa. A puritana vem daquela questão toda, né, do Henrique VIII, que nós estudamos, né, e que ele vai instalar uma igreja anglicana, né? O puritanismo em inglês, ou melhor, o anglicanismo, né? Ele vai ser conhecido como puritanismo, tá? E você tem a Revolução Gloriosa, que é uma revolução que vai pensar mais a estrutura política absolutista, né? Vai questionar muito o absolutismo. Você teve dinastias, né, muito poderosas, muito absolutistas aí,
né, que promoveram muitas questões complicadas aí nesse sentido. Inclusive fechando o parlamento em diversos momentos, em diversas ocasiões. E esse parlamento, tendo essa nobreza, né, do parlamento, tendo que se mobilizar para poder fazer manobras, né, e fazer valer os direitos, os seus direitos, né, os seus privilégios. Também a questão de uma burguesia ascendente na Inglaterra, né, que não vê com bons olhos esse absolutismo tirano de alguns governos da Inglaterra, beleza? O processo da Revolução, né, faz com que essa burguesia da Inglaterra ascenda, né, e ascenda a partir de guerra civil, né, e para tentar combater esse absolutismo. Resumidamente, as grandes consequências das revoluções, tanto puritana quanto gloriosa, é a transição de um processo de monarquia absolutista na Inglaterra, tá? E no meio uma república, tá? A República de Cromwell, mas Cromwell, mesmo conseguindo, vamos dizer assim, chegar ao poder através, inclusive, né, de sufocar aqui o modelo absolutista, o Cromwell, mesmo numa república, ele também acabou sendo muito tirano, né? E, inclusive, tem um episódio de fechar o parlamento. Então, esse próprio parlamento precisa se mobilizar, fazer manobras para retirar Cromwell, né? E aí sim nós vamos ver, depois de algumas manobras, retorno da dinastia Tudor e absolutismo, né, tentando a todo custo se manter no poder, né? Carlos II, Jaime, enfim. Enfim, a Gloriosa vai ter como consequência final a chamada monarquia parlamentarista em 1688, que, na verdade, gente, se estabelece até os dias atuais, né? A partir da Elizabeth II. Então, vamos lá. Essas revoluções inglesas elas podem ser divididas em 4 grandes fases, tá? A Revolução Puritana e a chamada Guerra Civil, né? Onde você vê a burguesia se movimentando. A República de Cromwell, né? Que eu já aqui contei para vocês. Acho que o grande destaque da República de Cromwell, né, são os chamados atos de navegação. A gente vai falar um pouquinho deles, a importância deles para a acumulação primitiva de capital, né, da Inglaterra, inclusive para investir uma prévia, né, de acumulação nessa época da República de Cromwell para acumulação para a Revolução Industrial, né? Foi ali que eles conseguiram acumular bastante para investir, patrocinar, financiar a sua própria Revolução Industrial. A restauração da dinastia dos Stuart, né, que é uma tentativa de sobrevivência aí do absolutismo que retorna meio, né, que assim, a volta dos que não foram, né, a sobrevivência, o retorno, tipo, faz o retorno, né? Absolutismo em inglês, o retorno, é mais ou menos por aí. E no fim a gloriosa, né? Onde verdadeiramente se instala a monarquia parlamentarista. Então eu acho importante destacar aí. Eu vou falar sobre esses antecedentes, tá? A ruptura com a Igreja Católica, a figura do Carlos I antes da Revolução, que é um cara extremamente ditador, né? E a sua decapitação, que foi muito emblemática, né? Para o início da República de Cromwell. Imagina você decapitar um rei absolutista e o absolutismo vigente, poderoso na Inglaterra durante tantos séculos, certo? Então, a gente vai ver aí, né, 2 grupos que são antagônicos, né, 2 grupos civis que são antagônicos na política, tá? E o Cromwell tentando mobilizar, né, esmagando as forças da coroa de Carlos para tentar implantar e conter, né, esses 2 grupos e tentar implantar a República, né? Porém,
dar com os burros na água, né? Porque o próprio Cromwell ele vai se tornar, ao longo do tempo, um grande ditador. Né? Eu não diria um ditador, mas alguém tirano. Né? Ele recebe desse parlamento o título, né, de Lord Protector, né, que seria um protetor da República. Muitas transformações vão ser importantes nesse período Cromwell, principalmente para a burguesia. Né? A burguesia vê, por exemplo, nos atos de navegação algo importantíssimo, que é, na verdade, a restrição de transporte de produtos ingleses. Né? Você só pode comercializar produtos ingleses em navios da própria Inglaterra. Né? Isso dá uma ideia de balança comercial favorável, papo que a gente estudou aí na semana passada. Ou seja, o controle fica nas mãos da própria Inglaterra e não de estrangeiros, né? Então, o lucro fica na Inglaterra, não há uma fuga de capital, certo? Mas, no final das contas, sobe a cabeça, né, o poder, e o próprio Cromwell dissolve o parlamento, assim como os outros absolutistas haviam feito. Então, assim, né, é o período, inclusive, que o parlamento faz uma manobra e retira o Cromwell do poder. Ora, e reestabelece a dinastia Stuart. Então, assim, aquele mesmo parlamento, né, que foi fechado várias vezes, certo? Pelo Carlos I, né, por aquela dinastia Stuart, que tinha sido muito absolutista, o próprio parlamento vê na figura de Cromwell alguém que tinha que sair, e para sair ele precisou fazer aliança, né, de novo com a dinastia Stuart, o que era muito perigoso, né? Porque você, na verdade, estava de novo abrindo mão, o parlamento estava de novo abrindo mão para um absolutismo retornar. Né? E o parlamento, vamos lembrar, ser sufocado novamente. Né? Então, aqui a voz da burguesia seria sufocada novamente. Mas a realidade social da Inglaterra já era um pouquinho diferente. Né? Então, esse Carlos II aqui, né, filho, né, do Carlos I absolutista lá atrás, começa um processo de perseguição religiosa contra esses puritanos, né, esses calvinistas aí. E aí começamos a Revolução Gloriosa. Então, a puritana, que se transforma em república, né, vai se transformar agora em Revolução Gloriosa, a última fase que vai nos dar lugar à chamada monarquia parlamentarista. O que é importante destacar aqui? Tá? Guilherme III, ou Guilherme de Orange, né, é um monarca importante aí, porque nessa virada dele, né, eles se comprometem com a chamada Declaração dos Direitos, ou chamado Bill of Rights. Né? É pela primeira vez que você tem uma declaração muito mobilizada e escrita pela burguesia inglesa, né, que vê o rei, que vê que os reis precisam ter poderes limitados pelo parlamento. Né? Então, vamos lembrar por que poderes limitados pelo parlamento? Porque é dentro do parlamento que você tem a burguesia atuando, passando leis. Né? Então, o rei fica com a representatividade do Estado e o parlamento governa. Né? O parlamento, de fato, executa, né, através, inclusive, do seu primeiro-ministro. Então, aquela configuração que a gente vê hoje, ela vai, na verdade, ser iniciada, né, a partir do final dessa Revolução Gloriosa. Beleza, galera? Bom, vamos, então, realizar nossa lista de exercícios, vamos montá-la, vamos dar uma atençãozinha para ela agora, beleza? Para a gente poder ter uma aulinha, um encontro aí às 4h da tarde. Beleza, galera? Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, montar a lista, fazer a lista, né? Resolver a lista e tirar as dúvidas de vocês. Tá legal? Valeu, gente. Até daqui a pouco. Beijão.